E aí, pessoal, tudo bem? Hoje eu tô aqui para conversar um pouquinho com vocês sobre uma das fases mais importantes de um processo, que é o cumprimento de sentença. E eu falo que é uma das fases mais importantes porque depois de talvez muitos anos ali atuando numa causa, recorrendo, mudando a decisão do juiz, você chega numa fase onde você vai finalmente determinar qual que é aquele valor que o seu cliente deve receber e, consequentemente, os honorários do seu escritório. E ela é uma fase tão importante no processo que tudo aquilo que ficou decidido vai ser carregado para essa fase para efetivamente determinar os valores, né, que todas as partes ali têm para receber. E o que eu quero conversar com vocês? Eu quero dar algumas dicas de como vocês devem atuar nessa fase e algumas coisas que vocês devem observar para evitar que vocês tenham alguns problemas na hora de determinar certinho ali os valores. O primeiro deles é que todas as decisões dadas num processo que já transitou em julgado, por regra, não podem ser discutidas. Então, se ficou fixado ali uma determinada DIB, um período de atrasados, alguma verba que o segurado tem para receber, que o trabalhador tem para receber, você não pode discutir isso após o trânsito em julgado. Você estaria ali ofendendo ali a coisa julgada. Então, tente determinar certinho tudo aquilo que foi decidido no momento certo para recorrer no momento certo. Então, se por um acaso uma DIB fixada você não concorda, alguma verba fixada você não concorda, recorra no momento certo. Cumprimento de sentença não é a fase para você fazer isso. Então, tenha atenção durante o curso do processo em todas essas informações que podem vir atrás de você no cumprimento de sentença. Então é isso mesmo, a parte mais importante é você observar o cumprimento de sentença muito antes dele começar. Agora, se o cumprimento de sentença já começou, se o trânsito julgado já ocorreu, a primeira coisa a fazer é tirar todas as informações do processo, todos aqueles parâmetros para fazer os cálculos, da maneira exata como foi julgada. Se você não concordar com alguma correção monetária que foi fixada, juros de mora, você até pode tentar discutir, porque é uma matéria que você pode discutir a qualquer momento. Entretanto, cuidado. Se você estiver atacando ali algo que já foi decidido por um tribunal superior, por um índice que seja já o fixado pelo tribunal, pelo manual de cálculos, você pode estar entrando numa batalha que não vai ter volta. Então tomem bastante cuidado com isso, tenham em mente que vocês podem ter ali um problema talvez com excesso de execução e caso o seu cliente não tenha justiça gratuita, essa batalha que vocês vão estar ingressando pode acabar trazendo prejuízos para o cliente, tá bom? Tenham em mente isso. Tendo informações como os consectários fixados, o período que você tem que calcular, uma DIB ou alguma outra informação que possa influenciar no cálculo, é o momento de você efetivamente levar esses valores para uma planilha e apresentar de uma forma que esteja claro ao juiz, às partes e eventualmente até a contadoria, caso ela tenha que avaliar o seu cálculo, para que você não tenha que ficar se justificando, corrigindo, apresentando várias vezes a mesma coisa, para que as partes possam entender o que você quis dizer ali. Apresentar números não é só colocar números numa planilha do Excel, num programa de cálculos. Você tem que transformar isso em uma história, em algo que faça sentido, para que as partes possam entender o que você está cobrando e assim impugnar ou concordar com aquilo. Um exemplo muito claro disso é nos benefícios previdenciários, quando você vai demonstrar qual o valor que a pessoa deveria receber ali em 2015, por exemplo, versus o valor que ela está recebendo hoje. Você tem que colocar certinho ali, mês a mês, o valor do benefício, o abono, que o INSS paga a partir de 2006 em agosto e em dezembro, ou, por causa do período da pandemia, os abonos que foram pagos em abril, maio, junho. Tudo isso você tem que observar certinho as datas. Os reajustes oficiais do INSS, desde a data em que foi concedido o benefício até a data de hoje, o valor que era lá em 2006 não é o mesmo valor que é hoje, ele é reajustado anualmente. Antigamente não era nem reajustado em janeiro, era reajustado em outras datas. Ou se a gente estiver falando de um processo aí cível, de danos morais, se foi fixado correção ou juros de uma data ou de outra, se a correção é da data em que efetivamente ocorreu o dano, se o juros de mora é da citação ou da data da sentença, tudo isso vocês têm que observar e calcular da forma correta, mostrando certinho onde você colocou. Uma forma muito comum de se fazer isso é colocar em colunas cada uma dessas informações
com observações do que é. Então, se você vai colocar ali uma data de competência, você já vai saber que é referente àquela data, que vai ser aplicada a correção, que vai ser aplicado os juros, ou deixar uma legenda em cima dizendo que a correção vai ser de tal data com tal índice. Os juros de mora vai ser de acordo com a Selic, de acordo com a caderneta de poupança, 1% ao mês, a partir de tal data até tal data. É importante que vocês deixem de forma clara. E mais importante ainda é não esquecer de colocar os honorários da forma correta. Uma coisa que a gente tem observado muito aqui é que os advogados eles não têm prestado atenção em algumas coisas que podem ser feitas com os honorários. Ou no caso do juiz fixar os honorários de uma forma diversa do que diz a lei, em valor menor ou diferente daquilo que ele deveria fazer. Um exemplo muito clássico disso é nos benefícios previdenciários contra a União, em que o juiz fixa diferente do que determina o artigo 85, o parágrafo 3º e 4º. O artigo 85 ele traz faixas de como devem ser calculados os honorários quando aquela sentença não é líquida. E a maioria das sentenças no direito previdenciário não são líquidas. Elas podem trazer ali talvez um cálculo da contadoria que determine um valor, mas normalmente o juiz fixa o direito e deixa para a fase de execução para demonstrar o valor efetivo devido para o segurado. Então você tem que calcular de acordo com as faixas. Se o juiz resolveu isso de uma forma diferente, você tinha que ter recorrido no momento certo. Mesmo que você não tenha recorrido, observar certinho isso para colocar de uma forma clara no cálculo. E tomar muito cuidado de ultrapassar aquilo que aquelas faixas permitem. Não dá, por exemplo, que você pegue um valor que ultrapassa as primeiras faixas de 200 a 2.000 salários mínimos e colocar um percentual extremamente alto, maior do que aquelas faixas permitem que você coloque. Então tomem bastante cuidado para colocar isso no seu cálculo de uma forma clara, demonstrar de onde você está tirando e os valores e, mais importante, transformar aquela planilha num documento, num laudo, numa petição, onde você descreva isso para o juiz. Isso é extremamente importante. É uma coisa que, se você não fizer no cumprimento de sentença, pode até acarretar em problemas na hora que alguém for olhar o seu cálculo. Um juiz ele não vai estar acostumado em olhar o cálculo e entender certinho o que é uma coisa ou outra, o que é uma correção monetária ou um juros de mora, se ele está correto com aquilo que você falou que aplicou. Mas o laudo ele vai ser mais claro dizendo ao juiz que você aplicou tal coisa, na data tal, com tal valor, resultou em um valor X, que é o que você está cobrando para o seu cliente. E, além de tudo isso, mais importante ainda é saber como agir caso alguém não concorde com você. Se o juiz não concordar com o cálculo apresentado, a contadoria discordar de você, ou, mais comum, a parte contrária impugnar os seus cálculos, mantenha calma, apresente à parte contrária as informações corretas que você fez e use os argumentos dele contra eles. Se você errou no cálculo mesmo, você tem que reconhecer o seu erro, apresentar que isso foi um lapso, mas mais importante que isso é que, se você não errou no cálculo, saber como responder. Às vezes, as impugnações não têm pés nem cabeça, simplesmente para protelar, para que o processo demore mais ainda para pagar, principalmente nos casos que o INSS quer arrastar esse pagamento aí para o precatório ser inscrito depois de julho. Se você está numa situação como essa, entenda como apresentar uma resposta a isso dentro do prazo correto. Se você colocar ali uma informação certinha de como você fez o cálculo, do que o INSS está fazendo, ou se a diferença for muito irrisória ao ponto de não compensar a discussão, tenha uma estratégia processual correta para lidar com aquele caso na hora correta, tá certo? Eu falo isso para que vocês tenham um cumprimento de sentença, uma liquidação de sentença da forma mais tranquila possível e que, para evitar excessos de execução em casos que o cliente não pode arcar com essas custas. Em caso de justiça gratuita, você até pode, às vezes, se dar o luxo de discutir um pouco mais no processo, mas tenha a estratégia correta em mente para não prejudicar o seu cliente. Se você tiver alguma dúvida de como atuar no cumprimento de sentença, já estiver com o cumprimento de sentença em andamento e precisar de um auxílio, conta com a gente. A gente está aqui para tirar suas dúvidas. Você pode colocar aqui no nosso canal do YouTube, nos comentários. Eu peço que vocês curtam, compartilhem com quem precisa dessa informação, para saber que a BL Calc está aqui para ajudar todos vocês. Se vocês precisarem de ajuda com os cálculos, que alguém faça esses cálculos e análises para vocês da forma correta, com números precisos, vocês podem contar com a BL Calc, tá certo? Um abraço.